Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje a um Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Dave Smith e o Jim Musley. Estamos contentes e felizes de estarmos com você hoje. No nosso num dos últimos programas, eu acho que falamos disso há alguns dias, Daniel capítulo 8, versículo 9, é aí que vamos começar hoje. Eu estava olhando para isso nessa manhã, porque eu já li várias vezes e não estava contente com o que eu pensava, com o que eu via, tinha algo faltando. E aí eu finalmente descobri o que é. Vamos ler então e ver o que a palavra de Deus diz. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra desejável. E de um deles saiu um chifre pequeno, refere-se ao futuro anticristo que sairá de uma destas 4 divisões do antigo Império Grego. Para o sul se refere ao Egito, para o oriente se refere à Síria, Iraque e Irã, e para a terra desejável se refere a Israel. Desta área o anticristo fará o seu intento de dominar o mundo. Se você notar, olha, não diz nada a respeito do norte ou do oeste. Não menciona o norte ou o oriente. Só menciona o ocidente, ou o sul e o leste, né? A terra desejável. E a terra desejável é Israel. O oriente é o mar Mediterrâneo, e ali não tem país algum. E eu sei que nós colocamos aqui, se refere à Síria, o Iraque, o Irã. E, olha, na verdade deve ser isso mesmo. Só que, como eu disse, não menciona o norte. Agora, quando vemos os termos aqui, vamos estudar um pouco depois a respeito do sul, do norte, etc., sempre está falando do norte da terra prometida, de Israel, sul de Israel, e etc., etc. Entenda isso, pois vai te dar um pouco de entendimento de algumas passagens que de outras formas não se tem como entender. Então, ele não menciona o Oriente pela razão pela qual é o oceano, não tem nada ali. Ele não menciona o norte. E nessa divisão aqui de como é que o mundo naquela época era dividido, quando Alexandre o Grande morreu, e é disso que está falando aqui, quando ele morreu, você pode voltar ao 8º versículo e ler, por favor, Jim, se puder. E se engrandeceu sobremaneira o bode, e estando em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram outros 4 chifres notáveis em seu lugar, para os 4 ventos do céu. Então, vemos aqui que está falando de Alexandre o Grande. E ele, quando diz que o grande chifre foi quebrado, significa que ele morreu. Morreu com 32 anos de idade. E naquela época, ele conquistou praticamente todo mundo daquela época, né, o que era conhecido. E 4 dos seus generais, porque ele não tinha um herdeiro, dominaram aquele reino e por aí vai. Agora, não menciona o norte, pois é aí que vai vir o anticristo. Daí, estamos falando aqui do pequeno chifre, que se refere ao anticristo, que ainda está para aparecer. E ele vai aparecer não do Oriente e nem do Ocidente, é claro, porque um lado é só mar, e nem do Sul, porque isso vai ser o Egito. Mas ele vai vir do Norte, ainda que não seja mencionado aqui. É dali que ele vai vir. E, na verdade, acho que vai ser da Síria que ele vai vir, de lá. E vai dominar o Oriente Médio e depois tentar dominar todo o mundo. Se você notar, o Oriente Médio está constantemente no seu noticiário, na sua TV. Mais do que qualquer parte do mundo, e vai continuar assim. Eu me lembro, mais ou menos 1 ano ou 2 atrás, quando foi que começou aquela primavera árabe que começou no Egito. E eu falei para Francis naquela época, eu disse, olha, isso não vai ser o que estão dizendo que vai ser. O mundo árabe vai aparecer e agora vai conseguir ser o supremo ali no Oriente Médio, fazendo coisas grandiosas e tal. Era isso que eles diziam, né?
E eu disse para ela, eu falei, olha, não vai acabar como eles estão dizendo. E quando eles tiraram aqueles homens que estavam no governo, e eram ditadores, é verdade, mas o que veio no lugar deles era pior do que era antes. O povo sofreu e não funcionou como se fosse um grande poder ou o que eles planejavam ser. Ao invés de uma primavera árabe, foi um inverno árabe, se você quiser saber a verdade sobre isso. E hoje em dia, independente da América, escute aqui, gastando 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares no Iraque e mais de 4.000 jovens, homens e mulheres que morreram ali e centenas de outros que ficaram feridos. O Iraque não é nem um país hoje em dia. Ele está dividido entre o Irã e outras nações ali, e não é um país mais, para falar a verdade. O Egito seria governado pelos irmãos muçulmanos, que o presidente Obama era a favor dessa irmandade, mas teria sido uma catástrofe, e graças a Deus, porque pessoas mais sábias prevaleceram no Egito, e é melhor do jeito que está do que o que teria sido. E as pessoas que governam esses países, a Líbia, o Egito e por aí vai, o Iraque e tal, eram déspotas, eram ditadores, mas eram melhores do que o que está lá agora. Quando você tem um país que é governado somente pela religião, então vira uma bagunça, porque não vem de Deus, isso é do diabo, para ser sincero com você. E o problema que traz sobre a pessoa, porque eles exigem que as coisas sejam feitas exatamente como eles mandam, ou então eles te matam. Então, o Oriente Médio, a situação ali não está melhorando, está piorando. E daquela parte do mundo virá o anticristo, e isso está no futuro próximo. Tudo que você vê agora no Oriente Médio, os países árabes, o Egito, a Líbia, o Iraque, o Irã, todos esses países, a situação está cada vez pior. E bem no meio disso tudo está a pequena nação de Israel. Eu fiz a declaração há algum tempo atrás e eu quero repeti-la. E eu quero que você pense nisso com atenção, por favor. Se todos os muçulmanos abaixassem suas armas e dissessem, não vamos mais lutar, não vamos matar mais ninguém, abaixassem suas armas, o que aconteceria seria o seguinte: prosperariam grandemente, o povo deles ia aproveitar liberdades como nunca antes, e eles iam crescer muito, para ser honesto com você. Tá bom. Mas e se os israelitas abaixassem as suas armas? Não vamos mais lutar, as armas estão abaixadas, olha, não vamos nos defender e tal. Em 30 dias não existiria mais Israel. As ruas das suas cidades iam ficar vermelhas de sangue israelita e eles iriam massacrar e destruir. Isso deve te mostrar quem está certo e quem está errado. Você não concorda? Isso é bem claro, não é mesmo? Muito bem. Vocês querem comentar algo sobre o versículo 9? Sim, irmão Swegar, entre o versículo 8 e 9, isso acontece muitas vezes nas profecias. Deixa eu te interromper aqui rapidamente, Jim. Eu mencionei o norte, de onde virá o anticristo, e acredito que vai ser da Síria, mas vamos falar mais disso daqui a pouco. Pode continuar. Sim, podemos ver aqui, muitas vezes nas profecias, em relação a por que é que tem um grande espaço aqui de 2.400 anos, fala aqui do bode e depois estamos aqui em nossos tempos, 2.400 anos mais tarde, sabe, no chifre pequeno que parece que é o anticristo. E na verdade isso veio provavelmente voltando 2.400 anos atrás, depois da morte de Alexandre. E o seu império foi dividido em 4 seções e Seleucos I era o imperador que dominava a parte da Síria. Não quer dizer que as fronteiras de hoje é a Síria, de onde é a fronteira, mas era naquela época era muito maior. Sim, era muito maior para o norte. Então, eu gostaria de apontar aqui e dizer que muitas vezes a profecia, como estamos lendo na Bíblia,
vai saltar, porque não tem uma relação que precisa ser tratada em relação a Israel e o que vai acontecer no futuro. Bem, o que o Espírito Santo está querendo dizer não envolve aquele tempo específico, certo? Certo, certo. Então temos que, como leitores da lei, estudiosos da lei, Certo. temos que ter isso em mente, que não estamos falando todo o tempo cronologicamente, um evento após o outro, sabe, seguindo os Certo. versículos, mas estamos falando aqui do que vai acontecer e o que aconteceu e o que vai acontecer. Então, nesse versículo em particular, o versículo 8, foi profetizado aqui 300 anos antes de que tivesse acontecido. É, mais ou menos isso. Certo, verdade, verdade. Isso. Mais ou menos 300 anos. 200 a 300 Certo. anos. Então, Eu acho que foram 200 certo, anos, né? 200 anos no futuro e depois 2.500 anos na frente. Quando você olha com uma visão da profecia, muitas vezes você não vê os vales entre as profecias, Isso. você vê só as montanhas. Uhum. E temos que manter isto em mente quando estamos lendo as Escrituras, para termos o entendimento correto de como o Espírito Santo trata, sabe, eventos futuros. Porque muitas pessoas querem distorcer isto, e é isso que eles saíram com, como chama? O Antioquistas, Certo. Epifânios, sendo o anticristo. Uhum. Porque eles não entendiam que através dos olhos da profecia, a gente não vê os vales que estão Você entre não as vê mesmo, montanhas. não. É isso aí. Muito bem, o versículo 10. E se engrandeceu até o exército do céu, e parte do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu o exército do céu, refere-se ao chifre pequeno, o anticristo, que quebra o seu pacto de 7 anos com Israel, do qual Daniel fala em uma visão futura. Na realidade, declara guerra contra Israel nessa oportunidade, procurando destruí-la. Isto foi simbolizado pela frase, e das estrelas, o chifre pequeno, lançou por terra e as pisou. Refere-se a Israel quando é derrotado nessa oportunidade, o que acontecerá no futuro. Agora, mais uma vez, como o Dima acabou de dizer, o Espírito Santo passa por cima desses primeiros 3 anos e meio do reino do anticristo sobre Israel, quando prosperarão grandemente durante esse período de tempo. E Israel, durante essa época, vai reconstruir o seu templo. Eu digo reconstruir, mas já fazem mais de 2.000 anos desde que esteve ali. E eles vão construir aquele templo e começar a sacrificar. Voltamos já. A Bíblia é o único livro do mundo que nos diz o que está para acontecer nesse planeta. E o grande livro de Daniel, o profeta estadista, o estadista profeta, entra em detalhes no seu livro, como nenhum outro livro na Bíblia, a respeito do que está para acontecer em breve. Eu disse em breve, para acontecer em breve nesse planeta. Dias tenebrosos estão por vir. Muito tenebrosos, mais tenebrosos do que o mundo já viu em toda a sua história, de acordo com Jesus. Mas alguns dias maravilhosos virão logo após esses, mais maravilhosos do que toda a história do mundo já conheceu. Daniel nos diz dos grandes impérios, desde o seu dia até o dia do anticristo, que está por vir sobre essa terra. E se você quiser saber de profecias bíblicas e você quer entender profecias bíblicas, você precisa pedir o nosso comentário sobre Daniel. Peça o seu. Agora, você pode ver aí na tela, pois nós cortamos o preço pela metade. Isso mesmo, 50% de desconto para que seja possível você comprar o seu. Escute aqui. Você vai entender, quando você pegar isso e começar a ler esse livro e estudar, você vai entender o que está para acontecer nesse planeta, eu digo em breve, como nenhuma outra coisa que você já leu em toda a sua vida, pois vem diretamente da palavra de Deus. Agora, se você é um crente, não importa o que aconteça, você tem que pedir um comentário sobre Daniel. E eu te prometo o seguinte, vai te abençoar e vai te ajudar. Agora você pode ver o preço aí na tela
Eu sou o Jimmy Swaggart dizendo, pegue esse cartão de crédito do seu bolso, vá até o telefone, estou esperando a sua ligação. Estamos de volta. Jimmy, eu quero que você leia o versículo 10 outra vez, por favor. Acabamos de começar antes do intervalo, mas é para que esteja mais claro, por favor. E se engrandeceu até o exército do céu, e parte do exército e das estrelas lançou por terra, e os pisou. E se engrandeceu o exército do céu, refere-se ao chifre pequeno, o anticristo, que quebra o seu pacto de 7 anos com Israel, do qual Daniel fala em uma visão futura. Isso fica no 9º capítulo, versículo 27. E quando acabarmos de ler o capítulo 8, vamos ver outras coisas no capítulo 9 também. Na realidade, declara guerra contra Israel nessa oportunidade, procurando destruí-la. Isso foi simbolizado pela frase, e das estrelas o chifre pequeno lançou por terra e as pisou. Se refere a Israel quando será derrotada nessa oportunidade. Isso vai ser no futuro. Israel, militarmente, é forte o suficiente. Escute aqui, quando a União Soviética estava no poder, eles acreditavam, alguns de nossos generais, se eles estavam certos ou não, não sei não. Mas eles acreditavam que Israel, pequena como era tão forte que se a Rússia quisesse atacá-la, que ela poderia aguentar a poderosa União Soviética por um período de várias semanas até que forças americanas chegassem lá. Agora, se isso está certo ou não, isso eu não sei, mas o que eu sei é que eles são uma força muito poderosa. Eu me lembro de estar no topo da montanha, aonde Elias chamou fogo do céu, né? No Monte Carmelo, obrigado, ao lado do mar Mediterrâneo. Eu estava conversando com um israelita, um guia que estava conosco, e ele disse assim, olha para o vale que estava diante de nós, e ele disse, dá uma olhada para esse vale, você vê alguma coisa? Eu não sabia nem do que ele estava falando. Eu olhei e disse, olha, estou vendo só um vale. E ele disse, existe uma base aérea lá embaixo, você não consegue ver? Aí eu olhei outra vez e não consegui ver nada. E ele disse, a base aérea está debaixo do chão. E ele disse, quando vêm os aviões, eles literalmente vão debaixo da terra e você pode vê-los quando eles pousam, você vê eles descendo, mas de repente desaparecem, porque entram para debaixo da terra. Por que ele estava me falando isso? Eu não sei. De qualquer forma, o que está sendo dito nesse versículo aqui, e tem muita coisa que isso representa, é que o anticristo vai ser aceito por Israel como Messias deles. Vão pensar que porque ele foi capaz de fazer um tratado de paz entre o mundo árabe, o mundo muçulmano e Israel, e a América não conseguiu fazer isso, as mentes mais brilhantes que temos não foram capazes de fazer isso acontecer, mas ele vai conseguir e vai receber o aplauso do mundo inteiro. Ao invés da América ficar com inveja, vamos agradecer a Deus porque esse problema saiu das nossas mãos. E por 3 anos e meio, Israel vai prosperar, olha, grandemente. Vai ser aí que Paulo diz, quando disserem paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como uma mulher em dores de parto. E a mesma coisa, na verdade, é dita nesse versículo 10. O anticristo vai declarar uma guerra sobre Israel. Inesperadamente, eles vão ser pegos totalmente de surpresa. Então vão sofrer sua primeira derrota militar desde que se tornaram uma nação em 1948. E eles seriam totalmente, completamente destruídos nessa época se não fosse por 2 coisas que aconteceriam, que serão acontecimentos tremendos, um terremoto que vai trazer muitos problemas nessa época. E acima disso, e mais importante do que isso, o anticristo vai ouvir rumores do Ocidente e rumores do Norte, que vão deixá-lo atribulado, que talvez virá da Rússia, talvez virá da China, não sabemos, mas acredito que sejam desses 2. E ele vai então deixar de lado seu ataque sobre Israel, que vai fazer com que permaneçam vivos. E muitos vão fugir quando acontecer essas coisas. Então ele vai atacar o Norte e o Ocidente para resolver esse problema.
E vai ser algo severo, porque vai demorar mais ou menos 3 anos para subjugar esses poderosos exércitos que estão contra ele. Mas ele vai sair dessa batalha mais forte do que era, vai vencê-los. E então vai voltar para destruir Israel. E quando fala aqui de pisá-los no chão, ele está falando do sacrifício diário. Israel, mais uma vez, quando o templo for reconstruído, vai começar os sacrifícios diários às 9 da manhã, às 3 da tarde, que eles fizeram isso por mais ou menos 1.500 anos e já faz 2.000 anos que não é feito e vai ser feito outra vez. Mas não vai adiantar de nada. Então, é isso que está para acontecer em Israel em um futuro próximo. O que o senhor mencionou anteriormente, que aqui nesta passagem o que não é mencionado é a primeira metade do período da tribulação, onde haverá uma paz em Israel. É uma paz falsa, mas mesmo assim Isso haverá uma mesmo, paz lá. isso mesmo. E o anticristo vai trazer vai ser o originador desta falsa paz. Mas o que está lidando aqui é o que está acontecendo no meio da tribulação. E quando olhamos para as escrituras, as profecias na Bíblia que lidam com o anticristo, a maioria delas lidam com esta segunda metade, Certo. não necessariamente Certo. a primeira metade. Mesmo que existe alguns que lidam com a primeira metade, mas a maioria deles lidam com a segunda metade, porque em relação a Israel, é onde muito dano vai ser feito contra Israel. Zacarias nos diz, Zacarias 13, versículos 8 e 9, nos diz que 2/3 de Israel morrerão durante esses 3 anos e meio da tribulação. Será um tempo terrível para Israel. Então, para que o povo possa entender que a maioria das escrituras, em passagens proféticas que lidam com o anticristo, realmente não lidam com a primeira metade da tribulação, mas a Certo. segunda metade. E isso é porque vai ser quando Israel vai chegar perto de ser aniquilada. Certo. E ainda assim, Deus deu a eles promessas grandiosas que eles não vão ser aniquilados, vão ser poupados, eles vão ser salvos nesse tempo específico, mas aqui é o que a maioria do mundo não entende, e até mesmo os líderes de nosso país não podem entender. Essa pequena nação de Israel, ela é importante muito mais do que a pessoa pode entender olhando para o seu tamanho e população. A população é só de 6 milhões de pessoas e é um pequeno país do tamanho do estado de Vermont. É algo muito pequeno, como eles falaram que os pilotos com os F-16, aquele avião deles lá, que antes de sair do país eles nem conseguem acelerar o máximo. E olha, isso é muito mais importante do que esse país pode entender. E eu temo que esteja chegando a um ponto que até mesmo a igreja não pode entender como deve entender. Olha, quase que fica calada em relação ao que está acontecendo em Israel hoje, em nossa administração atual. Me pediram para falar em um simpósio judeu lá em Washington, na capital, há algum tempo atrás. E o Benjamin Netanyahu era o outro palestrante. Na época ele não era primeiro-ministro, ele era eu não sei se ele estava no exército, algo assim. Mas aí, depois que eu dei a minha palestra e ele também deu a dele, eu tive o privilégio de encontrá-lo, e algo casual, né, por alguns instantes, mas quando eu saí dali, eu senti em meu espírito que esse homem seria muito importante em Israel. O que isso seria na época eu não entendia, mas agora eu acredito que ele é a coisa mais importante que Israel tem nesse momento, porque Israel tem o problema que nós temos aqui nos Estados Unidos com a sociedade modernista e os liberais que estão tentando dominar e por aí vai, que não vai acabar em algo bom para o Estado de Israel se eles conseguirem fazer isso, porque foi chocante. O presidente Obama tentou interceder, ou vamos dizer assim, atrapalhar a última eleição lá, pensando que ele ia
remover o primeiro-ministro. Primeiro-ministro ou presidente? É isso mesmo, eles seguem o estilo britânico. Primeiro-ministro tentando atrapalhar a eleição deles lá, e saiu o tiro pela culatra, e ele foi eleito por muito mais votos e por aí vai. Mas, como o Jim mencionou há um tempo atrás, dias muito escuros estão por vir sobre Israel. E olha que ela já viu tempos terríveis no passado.